Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Oi, criançada, tudo jóia? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Ah, com certeza, né? Mais um momento de muito aprendizado e muita emoção, certo? Vamos ver então qual é o nosso objetivo de hoje? Resolver problemas do campo multiplicativo envolvendo a ideia da divisão igualitária, utilizando estratégias pessoais e ou algoritmos convencionais. Muito bem. Bem, para iniciarmos a nossa aula de hoje, crianças, nós vamos ter uma história, né? Uma historinha bem legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá então? É a história, o nome do livro da história Tocaram a Campainha, de Pat Hutchins, tradução de Ana Maria Machado, né? Vamos lá então? Fiz uns biscoitos para o lanche, disse a mãe. Oba, disseram Lene e Beto, a gente está morrendo de fome. Pois então dividam, disse a mãe. Eu fiz bastante. Dá 6 para cada um, disseram eles. Pelo jeito, estão uma delícia, que nem os da vovó, disse Lena. E com cheiro bom, que nem os da vovó, disse Beto. Ninguém faz biscoito que nem a vovó, disse a mamãe, bem na hora em que tocaram a campainha. Eram Ana e Zeca, da casa ao lado. Entrem, disse a mãe. Tem biscoito para todo mundo, é só dividir. Dá 3 para cada um, disseram Lena e Beto. Até parece os biscoitos que a sua avó faz, disse Ana. O mesmo cheirinho gostoso, disse Zeca. Ninguém faz biscoitos que nem a vovó, disse a mãe, bem na hora em que tocaram a campainha de novo. Vamos ver quem era? Era Pedro com o irmãozinho. Entrem, disse a mãe. Tem biscoito para todo mundo, é só dividir. Dá 2 para cada um, disseram Lene e Beto. Parecem até os biscoitos de sua avó, disse Pedro. O mesmo cheirinho bom. Que delícia! Ninguém faz biscoitos que nem a vovó, disse a mãe, bem na hora em que tocaram a campainha de novo. Eram João e Duda e mais 4 primos. Entrem, disse a mãe. Tem biscoito para todo mundo. É só dividir. Dá 1 para cada um, disseram Lena e Beto. Parece até os biscoitos que a sua avó faz, disse João. O mesmo cheirinho gostoso, disse Duda. Ninguém faz biscoitos que nem a vovó, disse a mãe, bem na hora que tocaram a campainha de novo. E tocaram, tocaram. Minha nossa, disse a mãe, enquanto as crianças olhavam para os biscoitos nos pratos. Talvez fosse melhor vocês comerem logo esses biscoitos antes de abrirmos a porta. Não, a gente espera, disse Beto. Era a avó, com uma bandeja enorme, cheinha de biscoitos. Que bom que vocês têm tantos amiguinhos para dividir, disse a avó. E que bom que eu fiz tanto biscoito. E ninguém faz biscoitos que nem a avó, disse a mãe, bem na hora em que tocaram a campainha de novo. E dessa forma, a história termina, certo? Então, gostaram da historinha, crianças? Muito bem. Então, vocês perceberam que durante a história, ali dos biscoitos, o que foi acontecendo, né? Nós vamos precisar que, né, você tivesse prestado bastante atenção para que agora nós possamos fazer aqui na bancada, representar a nossa história. Então, o que aconteceu? A mãe fez biscoitos. Lembrando que os nossos biscoitos aqui estão maravilhosos, tá, crianças? Mas eles são fake, eles não são biscoitos de verdade. Olha aqui, ó, eles são feitos com EVA, tá? Mas eles foram feitos com tanto capricho que parece que são biscoitos realmente verdadeiros. Então, vejam, no início, lá, quando a mãe contou a história, haviam 2 crianças, tá? Então, o que aconteceu? Cada criança tinha em seu pratinho, vamos colocar aqui, 6 biscoitos, né? Lembram que ela colocou 6 biscoitos? Como a mãe fez 12 no total, né? 12 biscoitos aqui, então o que ela fez? Ela dividiu
entre as crianças. Ela fez uma divisão. Ela dividiu esses biscoitos por 2, certo? 2. Então, se ela dividiu por 2, quantos biscoitos cada criança recebeu? Cada criança recebeu, né, que é a Lena e o Beto, 6 biscoitos. Vamos colocar aqui, né, para vocês verem, tá? Que dividindo 12 por 2, então eu tenho 6 biscoitos em cada pratinho. Mas o que aconteceu? De repente tocou a campainha, era quem? Era a Ana e o Zeca. Então, aquela divisão já caiu por terra. O que eles tiveram que refazer? Dividir os biscoitos. Se eram 12, então, como eles queriam que as crianças também comessem, como que ficou, tá? Então, ficou assim. Vejam que eu estou colocando as mesmas quantidades em cada pratinho, tá? Então, dos 12 biscoitos, aí agora teve que haver uma nova divisão. Teve que dividir por quanto? Por 4. Por quê? 4 pratinhos. Por conta da Lena, do Beto e da Ana e do Zeca. Vejam que agora a quantidade de biscoitos para cada criança diminuiu. Quantos biscoitos tem em cada pratinho? 1, 2, 3. Então, se eu for dividir 12 por 4 pratinhos, quantos biscoitos cada criança vai receber? Cada criança vai receber 3 biscoitos, porque estão percebendo aqui nos pratinhos a divisão? Então, cada pratinho representa uma criança e os biscoitos a quantidade que cada criança recebeu. Então, vocês perceberam que cada criança recebeu 3 biscoitos. Só que, de repente, tocou a campainha de novo. Então, o que nós vamos perceber? Chegaram mais 2 crianças, certo? Então, agora, já vamos fazer uma distribuição novamente. Então, vamos colocar eles aqui na forma novamente, para distribuir mais uma vez. Vejam que agora são 6 crianças. 6 crianças. Então, como que vai ficar, né, essa divisão? Vamos lá. Tem os pratinhos aqui. Então, vamos colocando um para cada, até nós percebermos se sobra algum e se eles vão receber as quantidades iguais. Muito bem. Então, vejam que agora a quantidade que era 12, ela foi dividida por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque são 6 crianças. Então, 12 divididos por 6, quantos biscoitos cada criança irá comer? 2. Vejam, porque em cada pratinho tem 2 biscoitos. Lembrando que cada pratinho representa uma criança. E os biscoitos aqui em cada um, a quantidade que cada um vai comer. Só que agora a criança reduziu bastante. Por quê? 12 divididos por 6 dá quanto? Dá 12. 2, aliás, desculpe, dá 2. Certo? Então, vejam que 12 divididos por 6 deu 2. Confere, porque cada pratinho tem 2, certo? Então, cada criança vai comer quantos? Mais somente 2 biscoitinhos. Porém, a campainha toca novamente. Dessa vez, quem é? O João e Duda e mais 4 primos. Então, chegaram mais quantas crianças, né? Vamos lá, chegaram mais 6 crianças. O João, Duda e mais 4 crianças aqui, certo? Nossa, vejam que agora a divisão tem que ser maior. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar novamente aqui na forma, para nós dividirmos novamente. Com certeza vai dar uma diferença grande aí no número de biscoitos que as crianças vão comer. Então, percebam, crianças, que tinham 6 crianças, chegaram mais 6, então agora essa quantidade de biscoitos vai ter que ser dividida por 12, porque 6 mais 6 é 12. Então, vamos conferir? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando que cada pratinho representa uma criança. Vamos fazer novamente a distribuição aqui. Será que vai dar? O que vocês acham aí? Será que tem alguma criança que vai ficar sem o biscoitinho da mamãe? Aquele biscoitinho com gostinho de vovó, né? Gostinho dos biscoitos que a vovó faz? Então,
olha lá, deu certinho. Só que dessa vez diminuiu a quantidade. Por quê? Porque teve que dividir 12 por 12, certo? 12 por 12. Então, e agora? Quantos biscoitos cada criança vai comer? Vocês conseguem perceber aqui? Lembrando que cada criança representa um pratinho e cada biscoito é a quantidade de biscoitos que ela vai comer. Então, observem aqui, né, que na nossa divisão, 12 divididos por 12 é igual a 1. Ou seja, 12 biscoitos divididos entre 12 crianças e cada criança vai comer um biscoitinho. É o que nós estamos vendo aqui na nossa representação da história através dos pratinhos e dos biscoitos, tá? Mas as crianças, vocês acham que as crianças ficaram contentes de perceber que só iam comer um biscoito? De repente, a campainha toca novamente. E o que acontece? Surpresa, né? Como vocês já viram na história. A vovó chegou e trouxe mais biscoitos, né? Para serem distribuídos entre as crianças e com certeza eles puderam comer mais biscoitos e não ficar apenas com um, certo? E aí, gostaram da história? Perceberam que legal a nossa representação? Então, e o importante, crianças, é que vocês foram percebendo que à medida que a história foi contando, o número de divisões foi ficando diferente, né? E as quantidades que cada criança também comia, com certeza foi diminuindo. Então, a divisão, ela nos dá essa ideia sempre, de sempre retirar que as quantidades vão diminuindo, certo? Então, que bom que vocês perceberam isso. Mas, vamos então para a nossa próxima atividade? Vejam, estratégias para efetuar uma divisão. Na verdade, é o que nós vimos. Uma delas, crianças, é desenhando. Então, fazer desenhos é uma boa estratégia para descobrir o resultado de uma divisão. Vejam como Lia e Beto efetuaram a divisão 12 por 3. Então, vejam lá que a Lia, ela usou 3 círculos e colocou 4 pecinhas em cada uma, né? Então, vamos ver qual foi a estratégia que ela pensou? O que ela disse? Eu usei a ideia de repartir igualmente. Fui distribuindo bolinhas em 3 regiões até completar 12. Vejam, crianças, que esse pensamento é importante que às vezes a gente registre, né, para que fique registrado na atividade a maneira como nós pensamos, né, como no caso a Lia pensou a divisão que ela fez. Vamos ver agora o Beto. Veja que o Beto, ele fez agrupamentos, ele fez 4 grupos de 3, né? Então ele fez 4 grupos com ali agrupamentos, com 3 agrupamentos. Vamos ver como que ele pensou essa atividade. Eu usei a ideia de quantos cabem. Vocês vão ouvir muito isso nas próximas aulas. Quantos cabem, né? É bem importante para vocês também organizarem a forma do cálculo. Verifiquei quantos grupos de 3 cabem em 12 tracinhos. Então, como ele fez a divisão de 3 em 3 para ver quanto que cabe, então ele separou 3, mais 3, mais 3 e mais 3 e o resultado acabou dando 12 e ele percebeu que ele pôde formar 4 grupos de 3. Vejam que é diferente da Lia, que fez 3 grupos de 4. Mas o resultado é o mesmo, tá? Então é importante que também nessa divisão aqui, ela também faz parte do campo multiplicativo, porque aqui se eu for fazer a soma, também eu vou ter o resultado, né? Ou então eu pego o resultado e divido pela quantidade que eu quero para mim ter aí a resolução do cálculo. Muito bem, vamos para a próxima questão? Agora, crianças, essa atividade aqui ela é bem interessante. A mãe de Silvia fez 30 pulseiras para vender. Silvia vai ajudá-la a embalar as pulseiras. Ela tem embalagens para 2, 3, 5 e 10 pulseiras. Registre no mínimo 2 maneiras de resolver cada situação problema. Essa atividade, crianças, vocês têm aí impressa, né, que vocês pegaram na escola. Então, para que vocês possam resolver, observem a imagem, certo? Então, vamos lá. Vejam que nós temos ali a Silvia,
ela está bem faceira, né? Bem animada, porque a mãe dela fez 30 pulseiras. Só que como ela é muito organizada, então ela arrumou algumas caixas, mas caixas de tamanhos diferentes. Então percebam lá que ali na primeira questão da letra A, se Silvia embalar as pulseiras de 2 em 2, de quantas embalagens ela precisará? Lembrando que nós temos que registrar no mínimo 2 maneiras de resolver cada situação, problema. Olhem aí o painel de soluções, né? Existem mais de uma forma de registrar, então pensem e depois a gente confere, tá? E a letra B. Já se ela embalar as pulseiras de 3 em 3, quantas embalagens serão necessárias? Então, nessas questões, ela vai usar as embalagens de 2 e de 3. Para isso, crianças, vocês vão ter 5 minutinhos para poder fazer essa atividade, tá? Vamos lá? Caprichem!
Muito bem. E aí, conseguiram resolver? Encontrar mais de uma forma de resolver a situação? Problema? Vamos lá? Então, vamos observar aqui, conferir como que a professora pensou. Então, vejam lá. Letra A. Se Silvia embalar as pulseiras de 2 em 2, de quantas embalagens ela irá precisar? Vamos ver como que ficará. Então, ela vai precisar de uma embalagem com 2, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela vai precisar de 15 embalagens. Aqui, crianças, vejam que eu contei as embalagens, mas eu posso contar de 2 em 2 para que quando chegar no 30, eu sei que ali eu vou ter a quantidade certa. Então, se eu for contar de 2 em 2, vamos lá, então. A partir da primeira, 2, 4, 6, 8, 10, na primeira linha, 12, 14, 16, 18, 20, que fecha a segunda linha, 22, 24, 26, 28, 30. Então, fechou bem certinho ali, 2 pulseiras, né, em cada caixa, eu vou precisar de 15 caixas. Mas também eu posso fazer a operação, que vai ficar a operação de divisão, 30 divididos por 2. Por que eu dividi 30 por 2? Porque eu quero saber o número de caixas. Então, se eu tinha 30 pulseiras e em cada caixa cabe 2, então vai dar um total de quanto? 15 caixas. Então, observem lá que dessa forma nós resolvemos. Existem outras maneiras? Com certeza você deve ter pensado aí de uma outra forma, né? E estará certa, crianças, se o resultado for 15, porque prestem atenção na pergunta, eu quero saber quantas embalagens, então o resultado tem que ser 15. Se você pensou de uma forma diferente e o resultado deu 15, provavelmente a sua forma, né, está certa. Lembrando que ali nós fomos fazendo agrupamentos de 2 em 2 até chegar no número 30, certo? Vamos para a letra B. Já se ela embalar as pulseiras de 3 em 3, quantas embalagens serão necessárias? Então, veja que agora ela vai usar uma embalagem um pouco maior que a de 3 em 3. Vamos ver lá? Então, como eu falei para vocês, nós podemos contar de 3 em 3 até chegar no 30. Então, 3, mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 27 e 30. O que vocês perceberam, crianças? Que aqui a gente contou de 3 em 3. Então, percebam como é importante a gente saber a tabuada, né? Os múltiplos ali, os resultados da tabuada, porque isso facilita na hora que nós formos fazer a resolução de um problema. Então, como eu contei de 3 em 3, nós vamos ver agora quantas caixas foram necessárias. Então, vamos lá, na primeira linha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caixas. Na segunda linha, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou precisar, se eu utilizar uma operação, como que vai ficar? 30 divididos por 3, que é igual a 10. Por que 30 divididos por 3? Porque eu quero saber a quantidade de embalagens. Então, eu tenho 30, que é o total de pulseiras, o 3, que é em cada caixa quantas pulseiras, né, eu vou colocar, a Silvia iria colocar, e o resultado é 10. Então, veja que ele confere com o desenho que foi feito aqui, certo? Então, espero que vocês também em casa confiram sempre as quantidades, né? Depois que desenha, verifica se deu a quantidade que teria que nós chegarmos à resolução, tá? Então, aqui, lógico, 2 formas, se você pensou em outra, só conferir. Então, dessa forma, nós conseguimos concluir aqui, resolver o problema da Silvia, com 2 e 3 caixas. Percebam que tem 5 e 10 caixas, mas na próxima nós vamos também resolver essa questão, tá? Espero que tenha acertado. Vamos para a próxima? Aqui, gente, é bem legal, porque aqui nós vamos ajudar aqui o sapinho juvenal a dar os seus pulos, certo? Então, observe os saltos do sapinho juvenal e responda.
quantas vezes o número 3 cabe dentro do 12? Lembra que eu citei essa citação anteriormente? Então, é muito importante a gente saber aqui o valor, a quantidade do número, para ver quantas vezes um número cabe dentro do outro. Então, aí eu tenho que ter a noção se ele é maior ou menor. Então, percebam aqui que nós temos uma reta numérica e nós temos o sapinho juvenal ali, né? E o sapinho juvenal, ele vai dar alguns pulos. E dessa forma, nós vamos entender quantos pulos ele vai precisar dar se for contando de 3 em 3. Vamos lá? Vamos para o primeiro pulo do juvenal? Vejam que do 12, ele pulou para o 9. Depois, deu o primeiro pulo. Vejam que, como que ficaria aqui? Ali. Daí o segundo pulo, do 9 para o 6. Depois, o outro pulo, ele chegou no 3. Então, do 6, ele chegou no 3. E o último pulo, chegou lá no 0. Tá. Mas vocês devem estar pensando assim, mas professora, por que começou do 12 e não do 0? Aqui, crianças, tem um importante raciocínio que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vejam, o primeiro pulo que ele deu foi do 12 para o 9. Observem lá. Certo? Como que ficaria? Vejam, como eu quero saber quantos números cabem dentro, então o total, o máximo que eu tenho é 12. Então, eu tenho que, do 12, ir tirando os pulos que ele deu. Então, o primeiro, por isso que ele fez o caminho inverso aqui, né? Vejam que a ideia é de subtração, porque a divisão, ela contém dentro de si a ideia da subtração também, de tirar, retirar, que as quantidades, cada vez que a gente vá fazendo as divisões, vão ficando menores, certo? Então, vejam que 12 menos 3, então, que ficou igual a 9. Muito bem. Se ele chegou no 9, como que vai ficar lá o segundo pulo? Vejam, aí é 9 menos 3. Por que eu estou fazendo subtrações, contas de menos, na verdade? Por quê? Porque eu quero saber quantos cabem. Se eu fizesse o contrário, eu iria aumentar o número de pulos. Aí eu não conseguiria saber quantos 3 que cabem dentro do 12. Por quê? Porque o 3 é menor que o 12. Então, eu tenho que ver a quantidade de 3, de números 3, que estarão embutidos lá dentro do número 12. Então, vejam que no segundo pulo, ele estava no 9, ele foi para o 6, então diminuiu, tá? Então, a ideia é essa mesmo. 9 menos 3 igual a 6. Muito bem, vamos ver agora o terceiro pulo. No terceiro pulo, ele estava no 6 e tirando 3, que foi o resultado, deu 3, por isso que ele chegou lá na marca do 3. E o quarto pulo? 3 menos 3, que é igual a 0. Então, zerou a reta e, né, como não sobrou números, então, aqui a nossa operação, ela deu exata. Então, percebam, crianças, que ele teve que dar 4 pulos. E quando eu quero saber quantos números cabem dentro, então, eu tenho que ter esse raciocínio de que eu pego o total e eu vou tirando, né, as quantidades que eu preciso até chegar aonde eu quero. Por isso que é essa ideia de subtração, essa ideia de menos, de retirar, de tirar, entendeu? Então, essas ideias a gente sempre tem que ter quando a gente observa uma situação, problema, tá? E dessa forma, como que fica a nossa resposta lá, né? O número 3, ele cabe 4 vezes dentro do 12. Tá? Então, eu posso fazer o contrário, professora? Eu posso somar? Pode. Eu posso multiplicar? Pode. Por quê? Porque a divisão, ela também faz parte do campo multiplicativo. Então, todas as formas que eu encontro de entender o raciocínio do problema e resolver, também está certo, né? Então, aqui o que nós precisamos? Nós precisamos da resposta, que é o 4. Então, se você chegou no 4, é sinal que você encontrou a estratégia certa. Se de repente você pensou também de uma forma diferente, se você pensou somando, certo? Mas a ideia é de subtração. E
temos lá a operação, que é 12 divididos por 3, que é igual a 4. Por quê? Porque eu peguei o total de pulos que ele deu e dividi pelas quantidades de pulo que ele foi tomando, que ele foi fazendo, então chegou no número 4, certo? E dessa forma nós conseguimos resolver aí o problema do nosso coleguinha, o sapinho Juvenal, certo? Mas aí, o que nós aprendemos hoje? Vamos ver? Crianças, hoje nós aprendemos sobre a ideia do campo multiplicativo, a divisão igualitária. O que é divisão igualitária? É aquela divisão que ela dá exata, que o resto é zero, né? Não sobra números, né? E também ali as quantidades que foram divididas, né? Também é uma forma bem interessante que eu acredito que vocês perceberam muito quando eu fiz a divisão dos biscoitos da mamãe lá com as crianças, né? Então percebam que a divisão ela foi igualitária, ou seja, cada pratinho, cada criança teve a mesma quantidade de biscoitos para serem depois se alimentarem, certo? Diferentes estratégias de cálculo de uma divisão. Então, hoje nós vimos várias formas que nós encontramos de fazer a operação de divisão. Então, não apenas uma, certo? Desde que o resultado seja o esperado. Então, nós podemos aí ter uma criatividade grande, um campo bem extenso de estratégias para que nós possamos chegar sempre no mesmo resultado, certo? Então, isso também eu acredito que deu para perceber bastante. E o uso de materiais manipuláveis nos cálculos. O que é material manipulável? Aquele material ali como os pratinhos, os biscoitos, né? O material que eu possa, no momento em que eu estiver pensando ali com o meu raciocínio, eu possa manipular, organizá-los das diferentes formas para poder entender e chegar no cálculo que eu quero, certo? E dessa forma, atingimos nosso objetivo? É sempre importante iniciar a aula e terminar ela com um objetivo, né? Porque se é a nossa proposta, então nós temos que ver se a gente conseguiu atingi-lo. Então vamos lá. O nosso objetivo da aula era resolver problemas do campo multiplicativo, envolvendo a ideia de divisão igualitária, partes iguais, né? Utilizando estratégias pessoais e ou algoritmos convencionais. Então nós trabalhamos com números, nós trabalhamos com material manipulado, com N materiais e eu espero que você tenha entendido e aprendido, tá bom? Crianças, fiquem bem, um beijo, um abraço bem forte, espero que tenham gostado da aula e já se preparem para a próxima, que também vai ser bem legal, tá? Um beijo, fiquem bem. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Vocês estão bem animados para a nossa aula? E olá, Joca, tudo bem com você? Oi, professora! Oi, crianças! Tá animado, Joca? Tô animado, sim! Muito bem, então vamos lá para a nossa aula? Vamos! Vamos? Olha lá. Opa, a professora passou demais. Você lembra o que a gente trabalhou na aula passada, Joca? Lembro, sim! O que era? A família! Ah, muito bem! Vocês aí de casa estavam lembrando que a gente estava trabalhando sobre a família, né? Na aula passada estava a Amora aqui, mas o Joca assistiu lá de casa, não assistiu, Joca? Assisti, sim! Isso, muito bem! E nós aprendemos sobre a importância, né, da família, vimos a história dos Drufs, bem legal, né? Você fez atividade, Joca? Fiz, eu desenhei a minha família todinha nos dedinhos. Que legal, né? Muito bacana essa atividade e a gente percebeu o quanto nossa família é importante, independente da maneira que ela é, né? Ela pode ser de várias formas, mas o importante é o amor e o cuidado, não é, Joca? Sim, prof. Olha lá, ó. Para nós relembrarmos rapidinho. Segundo o dicionário, família pode ser definida como pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, para a gente relembrar um pouquinho aí do tema família que a gente trabalhou, né? E para a aula de hoje, o que será que é hoje, Joca? Você tem ideia? Não faço ideia, não professora. Não faz ideia? Vamos ver então? Olha lá. O tema da nossa aula de hoje é os povos e o sagrado. Que será que é isso, Joca? Sagrado? Sagrado. Tem alguma ideia disso? Será que tem a ver com religião?
religião. Então a gente já vai conversar, a professora já vai explicar direitinho o que quer dizer isso, certo? Certo. Vamos ver então o que nós vamos precisar para a nossa aula? Vocês vão precisar então da folha de atividades, o lápis, a borracha e o lápis de cor, para depois vocês pintarem, né, os desenhos ali que a gente fizer na atividade. Um minutinho então para vocês pegarem esses materiais. Pegaram aí o material de vocês? Pegou, Joca? Peguei, prof. Muito bem. Então vamos ver quais são os objetivos da aula? Olha lá, entender o que é religião. Olha que você começou acertando, Joca. Eba! Conhecer as principais religiões existentes no mundo para respeitá-las. Então a gente vai conhecer um pouco, né, das religiões que existem no mundo e principalmente para que a gente aprenda a respeitar as religiões de cada um com a sua crença, cada um com a sua fé. Não é mesmo, Joca? Sim, prof. Muito bem. Olha, Joca, nós vamos brincar então agora. Tá. Você gosta de brincar? Muito. Ó, então, como você tá aí sentadinho, quem vai fazer a brincadeira aqui no meio sou eu, certo? Certo. Então, tá vendo essa flor? A professora vai largar essa flor aqui em algum lugar, aqui no chão. Tá. E eu vou tampar os meus olhos. Aí, eu vou rodar, assim, ó, para eu poder perder a noção de que lado que eu tô. E você vai me dar os comandos, falando, vai mais para lá, professora, mais para a direita, mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás, até eu encontrar a flor. E eu vou ter que ir somente, já que eu não vou estar enxergando, eu vou somente ouvindo e confiando na tua voz, certo? Tá bem. Então, vamos lá. Posso, então, colocar a flor em algum lugar? Pode. Então, vou colocar, deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó, no cantinho, aqui, ó. Vou tampar os meus olhos. E você aí de casa me ajuda também, junto com o Joca. Agora eu vou... Quantos dedos tem aqui, prof? Olha aqui na minha Deixa eu mãozinha. ver. Ah, Tá vendo? não, nada. Então tá certo. Tá certo, né? Ó, não tô enxergando nada. Quantas vezes você quer que eu rode? 10. Meu Deus do céu. Tá, vai. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, eu tô tontinha. Onde é que eu tenho que procurar a flor, Joca? Fala aí pra mim. Prof, vira pra frente primeiro. Frente. Isso. Agora dá 2 passos pra frente. 2. Agora mais um passo. Aí, agora abaixa. Ai. E pegou a flor. Ah, muito bem. Nem ficou tonta, né, prof? Fiquei sim, Ficou? não sabia onde que eu estava. Olha lá, eu consegui pegar a flor. Sabe, Joca, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente faz assim, tampa os nossos olhos, gira e fica tonto, a gente perde totalmente a noção de onde a gente está. Vocês já brincaram disso? Vocês podem brincar disso aí na casa de vocês. E a voz do Joca foi muito importante. Eu só tinha a voz dele para me orientar. Então eu precisei confiar na voz do Joca, né, Joca? Sim. E o assunto da nossa aula tem muito a ver com isso, em confiar. Vamos ver aqui? Confiar está relacionado à fé. O que é a fé, então? Olha lá. Ó.
é a confiança total em algo ou alguém. Então, quando a professora fechou os olhos, girou, perdeu a noção de onde eu estava, o Joca foi me falando, eu confiei nele. Se eu não confiasse nele, será que eu ia achar a flor sozinha? O que você acha, Joca? Não, né, prof? Você estava com o olho tudo fechado. Tudo fechado. Tudo escuro. Então, isso eu depositei em você a minha confiança. E a confiança está relacionada à fé. Quando nós confiamos em algo ou em alguém, como mostra ali aquela imagem, ó. O menininho, ele está saltando de um lugar alto e o pai está ali embaixo para ajudar, para segurar, né? Então, se ele não confiasse que o pai dele iria segurar ele, será que ele ia saltar dali? Acho que não, né, prof? Ele não ia querer se machucar. Sim, a mesma coisa que eu. Se eu não confiasse no Joca, será que eu ia girar e ficar ouvindo a voz dele? Não, né, Joca? Não. Não. Então, isso é fé, quando nós confiamos em algo ou em alguém. Mas o que será que isso tem a ver com os povos e o sagrado, que nós falamos que é o tema da nossa aula de hoje, Joca? O que será que tem a ver a fé, a confiança com os povos e o sagrado? Você conseguiu já pensar alguma coisa assim? Ai, prof, eu acho que tá difícil ainda, não consegui entender conseguiu? muito bem. Então vamos lá, ó. Primeiro, lembra que a professora falou, o que será que é o sagrado? Vamos pensar juntos o que é o sagrado? Olha Vamos. lá, ó. Sagrado está ligado a Deus ou a deuses e as religiões. Então, nós sabemos que ao longo do tempo as pessoas acreditam em algum deus ou vários deuses. E aquilo que é sagrado está ligado a isso, aos deuses que as pessoas acreditam, aos deuses que as pessoas confiam. Aí na tua casa, né, na tua família, nós estávamos, né, nas aulas passadas conversando sobre esse assunto, né, sobre a família. E geralmente na nossa família existe alguma confiança em alguma coisa sagrada, né, Joca? Na Sim. tua família você tem alguma confiança, alguma crença que a tua família tem em algo sagrado? Sim, prof, a minha avó, ela tem uma religião e ela confia muito na religião dela, tem muita fé. Isso mesmo. Então, a fé está relacionada em você confiar em algo que é sagrado, em algo que é superior, maior que nós. Prof, então fé é acreditar? Fé é acreditar. É quando nós acreditamos em algo, no caso aqui, no sagrado, é acreditar em deuses ou em um só Deus, depende daí de cada religião. Por isso que nós vamos conversar um pouco sobre as religiões e conhecer hoje, né? Legal, tem bastante né? religião? Tem bastante religião, Nós vamos conhecer algumas hoje, certo? Certo. Olha lá, ó. Então, o que são as religiões? Religião é confiar no que é sagrado e manifestar essa confiança com atitudes. Então, como você falou, Joca, a tua avó, ela tem a confiança, ela tem a religião dela, ela acredita, né, na religião dela e ela faz as orações dela. Então, ela manifesta essa fé, aquilo que ela acredita, através das orações, né? E assim, as várias pessoas que existem no mundo, cada uma tem o seu tipo de fé. Assim como nós vemos nessa imagem, ó. Cada pessoa ali está pensando, está acreditando em algo diferente. E isso é totalmente normal. E por isso que nós devemos respeitar. Não é mesmo, Joca? Mas também tem aquelas pessoas que não têm fé, né? Também existem aquelas pessoas que não acreditam, não têm nenhuma fé específica. Mas também elas devem ser respeitadas, não é mesmo, Joca? Sim. Isso aí. Então vamos continuar aqui. Olha lá, existem muitas religiões pelo mundo. Conhecer, e nós precisamos conhecer e respeitar, né? Então, por isso que nós estamos aqui hoje aprendendo sobre um pouco de cada uma, para poder conhecê-las e aprender a respeitar. Então, olha o que é mais importante em meio a todas as religiões, né, Joca? É saber que a religião é um caminho que nos leva ao amor. Então, independente da religião que a pessoa pratique, ou até mesmo se ela não tem nenhuma religião específica, mas o importante é que nós precisamos caminhar em direção ao amor, ao respeito, a respeitar aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros acreditam. Entendeu, Joca? Entendi. E você aí de casa entendeu?
Isso aí. Vamos continuar aqui. Cada religião tem seus símbolos. Então, nós vamos começar a conhecer um pouquinho de cada religião partindo de símbolos. Mas o que são símbolos, será, Joca? Você sabe o que são símbolos? Símbolo é como se fosse um desenho, algo assim? Isso, mais ou menos isso. Olha, vamos olhar aqui, ó. E esse desenho, Joca, o que está acontecendo quando a gente enxerga esse desenho, que tem uma plaquinha com esse desenho em algum lugar? Ah, prof, quando eu vejo um desenho desse, eu já peço a senha, porque é Wi-Fi. Vocês aí de casa também gostam de um Wi-Fi, né? Para poder se conectar à internet, não é mesmo? Então, esse é o símbolo da internet, do Wi-Fi, né? Uhum. E aqui? Esse é do WhatsApp. Ah, mas você está esperto com essas coisas da internet, né, Eu sou muito Joca? ligada em tecnologia. Aham, é o símbolo do WhatsApp. E aqui? Essa é uma placa de trânsito. Isso, uma placa de trânsito. E o que ela quer dizer quando a gente enxerga essa placa? É travessia elevada, que é para as pessoas passarem e o carro tem que parar. Isso, então se tem alguma placa dessa perto da tua escola, você sabe que você tem que atravessar ali na faixa perto dessa placa, não é? Sim. Sim. E aqui? Pare. Pare, né? E aqui? Não mexa no celular. Não pode mexer no celular. E aqui? Não pode andar de bicicleta. Não pode andar de bicicleta. Então você viu, Joca, como os símbolos, eles sempre vão transmitir para nós uma mensagem. Ainda que não esteja nada escrito, mas a gente olha no desenho e já sabe que mensagem que ele está nos passando, certo? Ah, prof, eu lembrei que quando eu estava lá na educação infantil, eu tinha um símbolo. Você tinha um símbolo? Uhum. Qual era o teu símbolo? Então, como eu desde muito pequenininho eu uso óculos, né? Meu símbolo era um óculos. Era o óculos, olha que legal. Então, quando as outras crianças viam o óculos, elas já lembravam do Joca. Joca. Não tinha lá na tua cadeira o óculos assim grudadinho na tua cadeira? Na minha cadeira, no meu crachá, no meu caderno. Isso. Por quê? Porque as crianças que estão lá na educação infantil, elas ainda não sabem escrever, né? Então, elas usam os símbolos para identificar as suas coisas. Então, a professora cola, né, a etiquetinha com o símbolo em todas as coisas, igual o Joca falou, na cadeira, no caderno, no crachá, né? E as crianças sabem que esse símbolo é o delas, igual vocês aí. Vocês lembram qual era o símbolo de vocês? Olha só que legal aqui esse exemplo que a professora trouxe, Joca. Ó, eu vou lendo e você me fala o que significa cada desenho ali, que está passando também uma mensagem para nós, certo? Certo. Então, lá, a menina deu banana ao macaco. O macaco subiu na árvore. O Ai, eu não tô conseguindo enxergar direito, prof. é um galho. Ah, um galho. O galho da árvore quebrou. O macaco caiu na casinha do cachorro. O Cachorro mordeu o rabo do macaco. coitado do macaco. Que dó. Que dó! Viu só? A gente conseguiu ler uma historinha utilizando alguns símbolos ali, alguns desenhos que nos transmitiram, nos ajudaram a gente a entender a mensagem, não é mesmo? Prof, então os símbolos substituem as palavras, né? Isso, os símbolos substituem as palavras. E no caso aqui que nós vamos ver aqui sobre as religiões, quando tem algum símbolo lá de alguma religião, eu já olho e identifico qual religião está sendo mencionada ali, de qual religião está sendo falado, entendeu? Ah, entendi, sim. Isso, olha lá, ó. Mas antes de nós falarmos dos símbolos das religiões, no número 1 lá da atividade de vocês, você tem algum símbolo que representa algo para você? Desenhe no espaço abaixo. Então agora vocês vão, como o Joca falou, vocês podem lembrar de algum símbolo que vocês tinham lá no CMEI, né? Que nem o Joca, o símbolo dele era o óculos. Ou vocês podem lembrar de alguma coisa que é assim importante para vocês, digamos assim, ah, professora, eu gosto muito de flor, então eu gosto que o meu símbolo seja a flor. Então, vocês vão desenhar algo que possa simbolizar para vocês alguma coisa. Podem lembrar lá do símbolo que vocês tinham no CMEI ou alguma outra coisa que vocês queiram colocar como símbolo para vocês. Certo, Joca? Certo. Então, 2 minutinhos para vocês fazerem esse desenho. Vamos lá.
Desenhou aí, Joca? Desenhei, sim. E eu quero adivinhar. Garanto que você desenhou o óculos. Ah, prof, eu já tinha dito, né? Foi fácil essa. Né? Fica mais fácil, né, desenhar o óculos. Então, quando as pessoas veem o óculos, já lembram do Joca, né? E olha lá, ó. Cada religião tem o seu símbolo. Cada desenho desse aqui, ó, representa uma religião. Então, ó, esse símbolo aqui representa o cristianismo, esse símbolo aqui representa o islamismo, esse símbolo o hinduísmo, esse aqui as religiões chinesas, esse símbolo o budismo e o último lá o judaísmo. Hoje nós vamos conhecer 3 dessas religiões aqui que a professora está mostrando. Então, a gente já vai conversar um pouco mais sobre os símbolos dessas 3. E as outras a gente vai conversar na outra aula, certo, Joca? Certo. Mas antes de nós conhecermos, Joca, a gente vai fazer mais uma atividade aqui, ó. Número 2. Feche os olhos e pense num lugar onde você gosta muito de estar. Um lugar onde você se sente seguro e feliz. Pode ser uma casa, um quarto, um campo, uma árvore, etc. Agora, represente esse lugar através de um desenho. Então, a gente já conversou sobre símbolos, que nas religiões tem símbolos. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre lugares. E vocês vão fechar os olhos agora, Joca, fecha o olho e pensa num lugar que você acha que é especial para você. Pode ser um lugar na tua casa, um lugar que vocês consideram especial, que vocês se sentem bem. E vocês vão desenhar esse lugar, certo? Certo. 3 minutinhos, então. Desenhou, Joca? Desenhei. Que lugar que você desenhou? Eu desenhei o meu quarto, porque lá tem tudo que eu gosto. Tem meus brinquedos, tem meu computador, tem a minha caminha que eu durmo, tem a minha mesinha onde eu faço minha tarefa.
Isso, você lembrou de todos esses detalhes? Lembrei, aham. Ah, eu sei que você é bem detalhista, né? Eu Deve sou. ter desenhado tudo lá bem certinho. E você aí de casa, desenhou esse lugar importante para você? Então, por que a professora também está falando de lugar? Porque para as religiões também existem lugares que são importantes, lugares que são especiais, lugares que são sagrados. Olhe, cada religião tem um lugar sagrado também. Então, além de cada religião ter um símbolo, também tem um lugar que é sagrado, um lugar especial. Assim como existem lugares especiais para nós, mas para a religião existem lugares específicos que nós também vamos conhecer daqui a pouco, certo, Joca? Certo. Olha lá. Então, agora, conhecendo a primeira religião que nós vamos, comentar um pouquinho hoje. O cristianismo. Você já ouviu falar nessa religião, Joca? Sim, prof. Já ouviu falar? E Já. olha, o símbolo do cristianismo é a Cruz. Então, o símbolo do cristianismo é a cruz. O cristianismo é a religião mais praticada do mundo. O que quer dizer isso? É a religião que mais tem pessoas praticando essa religião no mundo. E ela é monoteísta. Que palavra diferente, Joca. Nunca Você já nem tinha ouvido ouvi. essa palavra? Não, prof, nunca nem tinha escutado essa palavra comprida. Não, né? Monoteísta. O que quer dizer isso? Que ela acredita em um único Deus. Então, monoteísta, quando acredita em um único Deus, o cristianismo acredita. Olha lá. Essa religião também acredita em Jesus Cristo. Então, ele é o representante. Daí vem o nome. Cristianismo vem de Jesus Cristo. Então, Cristo, cristianismo, porque ele é o principal representante dessa religião. Toda religião também tem um livro sagrado ou alguns escritos especiais, textos sagrados. E, no caso do cristianismo, o livro sagrado é a Bíblia. O lugar sagrado, lembra que a gente conversou sobre lugares, Joca? Sim. Então, o lugar sagrado para o cristianismo é a igreja, que nós vemos bastante igrejas por aí, né? Andando pela cidade, vários tipos de igreja. E um ensinamento importante do cristianismo, vamos ler ali? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente for pensar o resumo, então, desse ensinamento que está aparecendo ali do cristianismo, é o amor, não é mesmo? Então, lembra que a professora lá no começo falou que as religiões são um caminho para o amor? Então, nessa primeira religião que nós estamos conhecendo, a gente já viu que o principal ensinamento deles é o amor, né? Vamos para a próxima religião. Islamismo. Nome diferente também, né, Joca? Super diferente. E olha o símbolo dessa religião. É uma lua crescente, né? E uma estrela. Essa é a segunda religião mais praticada no mundo. Então, a primeira religião mais praticada é o cristianismo e essa é a segunda mais praticada. E ela também é monoteísta. O que é isso, Joca? Acredita só em um Deus. Isso, acredita em um só Deus. E olha lá algumas coisas importantes sobre essa religião. Um representante muito importante dessa religião é o profeta Maomé. O livro sagrado deles se chama Alcorão. Então, nesse livro estão escritos, todos os textos sagrados para essa religião, os ensinamentos e tudo mais. E o lugar sagrado para eles é a mesquita. Então, olha que bonito lá, Joca. Nossa, parece um castelo, Parece um castelo. Olha, o teto é diferente do teto que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil também existem mesquitas dessa religião. E é um lugar bem bonito, bem diferente, parece mesmo um castelo, né? E olha lá um ensinamento também dessa religião. Piedoso é aquele que crê em Alá, que é um Deus deles, né? Que é o Deus deles. No juízo, nos anjos, no livro e nos profetas, que por amor a Deus dá de seus bens aos parentes, aos órfãos, aos necessitados, aos peregrinos e aos mendigos. É aquele que cumpre suas obrigações suportando adversidades, infortúnios e perigos. Aqui também está falando sobre o amor, né?
Cuidar das pessoas, cuidar do próximo, olha lá, ajudar, ali fala dos órfãos, aquelas crianças que não têm pai nem mãe, então também está trazendo um caminho de amor para as pessoas que acreditam nessa religião. E a próxima religião que nós vamos conhecer é o hinduísmo. Olha esse símbolo, Joca, diferente, né? Nossa, muito! É uma letra, né, do país onde tem essa religião e ela significa Om. Você já viu aquelas pessoas que ficam meditando, que fazem assim, Om? Já viu? Ah, já sim, vi em filme. Isso, esse símbolo está relacionado então com esse som. Eles consideram esse som assim, sagrado. Do jeito deles lá, né? A professora não sabe fazer bem certinho o som, mas vocês já devem ter visto alguém fazendo esse som sentadinho assim com as mãos dos lados assim, né? É a terceira religião mais praticada do mundo e ela é politeísta. O que será que agora é isso, Joca? Politeísta. Prof, eu acho que eu lembro de uma aula de arte que a prof ensinou o que era policromático, que são várias cores, então politeísta deve ser vários deuses. Muito bem, mas você é muito inteligente, Joca, isso aí. Então, monoteísta, quando tem um Deus só, que acredita só em um Deus. E politeísta, que acredita em vários deuses. Igual o Joca falou, são vários deuses. E essa religião é a religião que mais tem deuses no mundo, sabia? Sério? Aham. E olha lá algumas coisas importantes sobre essa religião. Então, esse aqui é o principal representante dessa religião, o Brahma. O livro sagrado Vedas. E o lugar sagrado é Banares e rio Ganges. Então, para essa religião, existe também um rio que é sagrado, sabia, Joca? Que legal! E um ensinamento importante para eles. Fala a verdade, segue o caminho da retidão. Pratica as ações que não merecem censura e não outras. Então, olha aqui está falando sobre falar a verdade, já está ligado ao respeito e, consequentemente, ao amor, né? Então, olha lá, observe a atividade número 3, então, para nós finalizarmos nossa aula. Observe os símbolos abaixo e circule somente aqueles que representam as religiões que conhecemos em nossa aula de hoje. Será que vocês vão lembrar, Joca? Será que o pessoal de casa vai lembrar dos símbolos que nós vimos hoje? Ah, acho que sim, né, prof? Sim, né? É bem fácil, né? Então, tá ali os símbolos e no meio deles estão esses 3 que nós conhecemos das religiões de hoje, certo? Então, vai circular. Vou dar para vocês um minutinho. Circulou aí, Joca? Circulei. Qual que você acha? Cristianismo. Muito bem. Hinduísmo. Muito bem. Islamismo. Isso. E você de casa acertou? Joia. Então, importante a nossa aula hoje para que a gente esteja conhecendo um pouquinho mais das religiões e aprendendo sobre o respeito, né? Que todas as religiões, todas as maneiras das pessoas acreditarem em algo é importante, certo? Então, será que nós alcançamos os objetivos da nossa aula, Joca? Eu acho que sim, prof. Entendemos o que é religião? Sim. Conhecemos algumas das principais religiões existentes no mundo para respeitá-las? Sim. Sim, né? Hoje nós conhecemos cristianismo, islamismo e hinduísmo, né? Então, muito bem. E um pensamento do dia aqui para nós terminarmos a nossa aula. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião.
Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Então, nós precisamos ter o amor com todos, o respeito, né? E é isso que nós estamos aprendendo na nossa aula, certo, Joca? Certo. E juntos podemos construir um mundo mais humano. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Então, dessa vez eu trouxe para vocês mais uma história deste livro aqui, que vocês vão conhecendo aos poucos, que é o livro dos contadores de histórias aqui de Ponta Grossa, né? Lembram que eu contei para vocês a história da contadora de histórias e professora Ana Cláudia Gomes de Oliveira? Então, vocês viram a foto dela? Vocês reconheceram ela de algum lugar? Ela conta história na Feira do Livro e ela contou histórias aqui na TV, né? E agora eu vou contar para vocês a história de um menino. Esse menino também é do Núcleo de Contadores de Histórias e o nome dele é João Agner. E a história dele é A História do Coração, de João Agner. Essa é uma história que fala sobre o coração. Bem, o coração, a meu ver, é uma caixinha onde guardamos os sonhos, os medos, as palavras e o silêncio. Era uma vez a história de um menino. João, na verdade, ele era chamado de Chipinho, Chipiteco, Chipitumba. Nessa mesma ordem, sempre. A história se passa numa fazenda, onde um menino de vários apelidos dados por sua mãe vivia suas aventuras de menino, brincando com os simples da vida. Madeiras, bonecos de argila trazidos por seu pai, que sabiamente ensinava ao pequeno como era fácil dar vida aos objetos criados pela imaginação. Quando a noite chegava, puxando seu cobertor de estrelas, lá na área da fazenda, uma velha cadeira de balanço servia de repouso para minha mãe e eu, o menino João, o Chipinho, deitava no seu colo para ouvir as histórias. Eu me lembro que a voz da minha mãe, em meu pensamento de criança, não sai da boca, sai do coração. Era uma voz abafada e cheia de mistérios, que deixava as histórias ainda mais emocionantes. Para acompanhar as palavras da minha mãe, os grilos tímidos cricrilavam escondidos. Os sapos faziam sua serenata ao longe e os vagalumes serelepes disputavam na escuridão com as estrelas. Eu lembro dessa união de sons até hoje. Às vezes, ouvíamos ao longe o som do motor dos caminhões que cruzavam a rodovia. Mas o Chipiteco estava ligado nas histórias. Lembro-me de duas, o macaquinho da pimenta e a dona Baratinha. Eu amava o som das palavras vindas do coração. Por costume, eu adormecia antes do desfecho das histórias, antes do casamento da dona Baratinha e do pobre macaquinho reconquistar a sua pimentinha. Eu sabia as histórias e outras histórias, do início até o fim, mas era a voz quem contava que criava o colorido, a emoção de cada palavra. O tempo passou rápido. O menino João cresceu, aprendeu a correr atrás das suas pimentinhas e a não perder a esperança, assim como a dona Baratinha. Minha mãe
revirando nossas lembranças, vez ou outra ainda me chama de Chipinho, Chipiteco, Chipitumba e reconta aquelas mesmas histórias. Eu aprendi que todas as vozes, mesmo saindo pela boca, podem vir também do coração. Poxa, já estava me esquecendo. É preciso contar que a velha cadeira de balanço descansou, não balançava, mas está paradinha em nossa casa, atenta a tudo em sua volta. Eu nunca mais voltei àquela fazenda, cenário da minha infância, mas tenho certeza que lá estão todas as noites os remanescentes dos meus sonhos. Debaixo daquele manto de estrelas ainda brincam os grilos, os sapos e os vagalumes. E essa foi a história do coração. Meu desejo é que toda criança, independente do lugar onde seja criança, possa ouvir histórias vindas do coração. E que os adultos voltem a ser criança, pelo menos uma vez por dia. Essa é a história do coração do meu amigo autor João Agner. Olha lá, ó, a fotinho do João. Olha como ele é todo colorido, todo cheio de vida, de amor. É, o João que é o nosso contador de histórias e autor dessa história. E aí, o que vamos fazer agora? Qual a nossa atividade? Vamos lá? Vamos conversar sobre a história? Por que João dizia que as histórias vinham do coração? Por que vocês acham que ele dizia que as histórias vinham do coração? Lembram que ele falou que ele deitava no colo da sua mãe, colocava a cabeça no peito dela, né? Então, era por isso. Porque a gente, quando deita a cabeça no peito de alguém, a gente parece que escuta as histórias ou a voz saindo do coração, né? E aí? Qual será a nossa segunda pergunta? Vamos ver? Qual era o cenário da infância do menino João? Como que ele descrevia esse cenário? Uma fazenda, muito bem. Tinha grilos, sapos. Às vezes ele ouvia o barulho do motor dos caminhões, então quer dizer que essa fazenda era próximo à rodovia. E aí vocês, hein? Lá na casa de vocês, vamos ver a nossa próxima pergunta? Qual era o cenário da infância dos seus pais? Agora chegou o momento de conversar com o papai e com a mamãe. Como será que eles viviam antes? Será que era assim? Será que era assado? Como era o lugar? Agora é o momento de vocês conversarem e depois contarem para mim. E aí, gostaram da nossa aula? Eu também estou amando o livro Relicário. E no final, eu vou contar para vocês a minha história que está aqui nesse livro. E pirilim pim pim, a nossa aula chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a Prof. Liz e até a próxima!